Fala galera, tudo bem com vocês? Memória Alvinegra no ar com mais um episódio do Histórias da Copa. No primeiro episódio falamos sobre os maiores, aqueles alvinegros que serviram à seleção brasileira e foram campeões do mundo. No segundo episódio falamos dos goleiros que serviram à seleção brasileira enquanto jogavam pelo Botafogo. E no terceiro episódio falamos dos zagueiros. Neste quarto episódio agora, nós vamos continuar distribuindo o colete e agora nós vamos para aquela faixa do campo onde é muito importante que o jogador seja efetivo na defesa, mas também seja efetivo no ataque e consiga ajudar a sua equipe nas jogadas mais agudas durante toda a partida. Tô falando dos laterais. Então, depois da vinheta, quarto episódio do Histórias da Copa com os laterais da Copa do Mundo. Pois bem, galera, antes de começar o vídeo aqui para vocês, antes de falar dos laterais que serviram à seleção brasileira em Copas do Mundo, eu quero dar aqui para vocês dois avisos breves aqui, tá? O primeiro de todos, se inscreve, compartilha, comenta, deixa o like aqui no vídeo. Se você caiu de paraquedas aqui no canal Memória Alvinegra, pense em se inscrever. Tem muito conteúdo histórico aqui que eu trago para vocês. Também me dou o direito de comentar sobre coisas atuais do Botafogo, mas aqui é onde você vai conseguir descobrir histórias, curiosidades do Botafogo, o glorioso que a gente tanto ama. E você que de repente já está inscrito aqui no canal, conta para aquele seu colega, para aquele seu amigo alvinegro que não sabe aonde procurar histórias do Botafogo, gosta de saber mais, fala para ele que a procura acabou. Aqui no Memória Alvinegra ele vai achar muito conteúdo nostálgico, muito conteúdo histórico do Botafogo. Peço essa ajuda a cada um de vocês que estão aí do outro lado da telinha conversando comigo aqui, tá bom? Deixa um comentário aqui, vai ser muito legal sobre esse vídeo, tá? Quero muito também avisar outra coisa para vocês. Nilton Santos não fará parte deste vídeo, não fará parte deste quarto episódio. Isso porque Nilton Santos já faz parte do primeiro, os maiores. Nilton Santos é um lateral campeão do mundo, então ele aparece lá entre os maiores como jogadores que foram campeões do mundo com a seleção brasileira, enquanto ostentavam no peito a estrela solitária que brilha eternamente. E afinal de contas, como eu sempre digo, enquanto brilhar uma estrela no céu, o Botafogo será gigante. Nilton Santos, campeão do mundo, não vai participar desse quarto episódio aqui. Então já peço para vocês já maratonarem também, porque já tem os 3 primeiros episódios. Tem uma história muito legal também no segundo episódio, onde eu falo do Pedrosa, é uma grande curiosidade. Nem eu sabia disso, descobri fazendo as minhas pesquisas para contar aqui para vocês. Então assistam o primeiro, o segundo e o terceiro episódio, depois que vocês já tiverem assistido este quarto episódio aqui, com este humilde ser que vos fala. Mas sem mais delongas, vamos falar logo do primeiro zagueiro, a não ser o Nilton Santos, que jogou pela seleção brasileira uma Copa do Mundo. E o primeiro deles que eu quero falar com vocês é exatamente o Rildo, que disputou a Copa de 1966 pela seleção brasileira. E esse pode tirar onda com qualquer um, podia tirar onda com qualquer um na época, porque ele jogou, sinceramente, num dos 2 melhores clubes da história do futebol do mundo, porque ele jogou com Garrincha na época em que jogava no Botafogo e jogou com Pelé na época em que jogava no Santos, e é ídolo dos dois. Ele é lendário nos 2 clubes. Então o Rildo é o primeiro lateral alvinegro a disputar uma Copa do Mundo pós Nilton Santos na Copa de 1966 na Inglaterra, onde os donos da casa foram os campeões. Rildo chegou no Botafogo em 1961 e só saiu do nosso clube em 1966. O saldo foi muito positivo, porque em 61, no ano de sua chegada, ele foi campeão carioca e em 62 ele foi bicampeão carioca. Ainda em 62 conquistou o torneio Rio-São Paulo e em 1966, ano de sua saída, repetiria a dose, também vencendo o torneio Rio-São Paulo. Lateral pelo lado esquerdo, Rildo chegou à seleção brasileira em 1963 e permaneceu até 1969. Com a sua saída da então bicampeã do mundo, Rildo fez 38 jogos e marcou 1 gol com a camisa amarelinha. Rildo da Costa Menezes nasceu em Recife,
mas infelizmente veio a falecer no dia 16 de maio de 2021 na sua cidade, a cidade onde ele resolveu morar, onde ele teve até seu último clube na carreira, Los Angeles. Então, em Los Angeles, Rildo infelizmente faleceu, se tornou mais uma lenda alvinegra, está na história eterna do Botafogo como um dos jogadores que serviram à seleção brasileira enquanto vestiam a camisa do Botafogo. Saímos da Copa de 1966, passamos pela Copa de 70 no México, onde conquistamos o tricampeonato, e chegamos a 1974, onde o Brasil, atual tricampeão do mundo até então, disputava na Alemanha mais uma Copa do Mundo. E nessa Copa de 74 eu trago para vocês o Marinho Chagas, que quando eu era menino foi a primeira grande lenda alvinegra que eu ouvi histórias de botafoguenses mais antigos. Quem está ligado aqui no canal sabe que eu tenho um carinho muito grande por Paulinho Criciúma em 1989, que eu tenho um carinho muito grande por Túlio em 95 e por Louco Abreu em 2010. Mas a primeira grande lenda alvinegra que eu ouvi histórias contadas para mim foi sobre Marinho Chagas, que no meio do futebol era conhecido como a Bruxa. Esse era o seu apelido. E vocês lembram que eu falei no início do vídeo que eu ia falar com vocês sobre a posição onde é importante ser efetivo na defesa e efetivo também no ataque? Era exatamente o Marinho Chagas, mas o seu ponto forte era a parte ofensiva. E foi até assim que ele foi reconhecido como um dos melhores laterais pelo lado esquerdo de sua geração. Pelo Botafogo foram 82 jogos e 14 gols marcados entre 1972 e 1977. Já pela seleção brasileira foram 4 gols em 36 jogos, com 24 vitórias, 9 empates e 3 derrotas. Marinho Chagas, infelizmente, faleceu no dia 1º de junho de 2014. Estamos chegando na parte final do vídeo, espero que até aqui você tenha gostado desse conteúdo, espero que vocês estejam gostando das grandes lendas que eu estou trazendo aqui para vocês, que disputaram a Copa do Mundo pela lateral do campo. Começamos com 1966, quando Rildo disputou com a seleção brasileira a Copa da Inglaterra. Passamos por 1974, onde tivemos Marinho Chagas, a Bruxa, mais um lateral esquerdo, disputando a Copa do Mundo agora na Alemanha, em 1974. E agora, na sequência, chegamos a 1978, Copa que foi disputada na Argentina. E você quer mais um lateral esquerdo? Pois bem, teremos mais um lateral esquerdo, dessa vez Rodrigues Neto, mais um glorioso na Copa. Com o manto alvinegro foram 22 jogos, já pela seleção foram 19 entre 1972 e 1978. Rodrigues Neto venceu com o Botafogo o torneio início de 1977. Nascido com o nome, batizado com o nome de José Rodrigues Neto, faleceu infelizmente no dia 29 de abril de 2019, aos 69 anos. E para encerrar essa lista, chegamos à Copa de 1986 no México. O Brasil, já tricampeão do mundo, chegou à Copa de 86 depois de uma grande participação na Copa de 82. Infelizmente, por azar, não conseguimos o título. Muita gente diz que a seleção de 82 é a melhor seleção que a seleção brasileira já levou para Copas do Mundo. Mas, para encerrar, vamos falar sobre 86 no México, que também tinha uma grande equipe, e nessa grande equipe tinha um grande lateral direito. Estou falando do Josimar. Josimar, que com certeza, falando esse nome aqui para vocês, já remete a golaço, já remete a Botafogo. Quem não lembra do grande gol que ele marcou contra a Irlanda do Norte na Copa de 86? Um gol antológico, narrado antologicamente pelo Luciano do Vale. Inclusive, se você não viu ainda o gol, eu não vou postar aqui por conta de direitos autorais, mas tem lá no Instagram do Memória Alvinegra. Dá uma passadinha lá no Instagram do Memória Alvinegra, tá passando aqui para vocês a arroba do perfil, tá? Lá tem uma história do Josimar, e um dos gols que eu coloco é exatamente o gol que ele marcou contra a Irlanda do Norte. Então vale a pena dar uma chegada lá. Mas falando do Josimar, ele virou lenda no futebol mundial porque ele entrou para a história na lista dos gols mais bonitos da Copa do Mundo. Não é qualquer lista, gente. Ele só entrou numa lista que tinha Cruyff, Pelé e Roberto Baggio.
Só craque, um monte de gente fazendo golaço e o Josimar deixou o dele. Ou seja, podemos dizer também que o Botafogo até ajudou também a colocar gols bonitos na Copa do Mundo. E o Josimar tem um golzinho dele nessa história. Aliás, não só um, tem dois. Josimar marcou 2 golaços na Copa do Mundo. Mas o mais famoso é o gol contra a Irlanda do Norte. Cria da nossa base, Josimar chegou ao Botafogo entre 2 passagens, chegou em 1982 e até 1988 foram 114 jogos com 4 gols marcados. Já pela seleção, entre 1986 e 1989 foram 16 jogos com 2 gols na Copa do México. Josimar é uma grande lenda, não só do Botafogo, mas também uma grande lenda do futebol da seleção brasileira, porque se vocês forem ver qualquer listinha aí, é impossível, falando só de seleção brasileira, os gols mais bonitos da história da seleção brasileira. Eu duvido, eu desafio qualquer comentarista, qualquer youtuber, qualquer pessoa a falar que o Josimar não entra com um de seus gols na Copa do México em 1986 no top 5 de gols mais bonitos da seleção brasileira na história das Copas. Então, são esses os laterais que eu queria trazer para vocês aqui. O Histórias da Copa retornará com agora os meias. Vou falar muito sobre os meias com vocês. Talvez seja um dos maiores vídeos do canal, porque meia é meia. Botafogo não tem volante, Botafogo tem meia, porque volante também sabe sair jogando. Na história a gente tem grandes volantes no futebol do Botafogo. Eu vou tratar de meia volante, segundo volante, qualquer coisa, tá? Mas no 5º episódio do Histórias da Copa, eu vou vir com vocês sobre os meias do Botafogo que disputaram a Copa pela seleção brasileira. Mais uma vez, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, gostado desse vídeo, tá? Me desculpe qualquer tipo de falha que eu tenha cometido. Se eu cometi alguma falha, comenta aqui embaixo. Já vou preparar já uma errata para dizer que falei errado. Vou dar o crédito para quem me corrigiu, tá bom? Espero o feedback de vocês. Grande abraço, valeu, fui!